Oi, turma, do livro Um Novo Olhar, do Rônel Álvares Barbosa, o texto Voar Sozinho Jamais. Ainda nos reportando ao capítulo anterior, poderíamos salientar que quando estamos unidos, de passos pareados com o mesmo propósito e o mesmo objetivo, tudo se torna mais fácil, pois temos a certeza de onde vamos chegar. Tiramos como lição as aves que, quando guiadas por um líder, tinham uma força extra e uma certeza de que juntas sabiam onde chegar. E assim nos acontece quando aprendemos a ouvir, sentir e aguardar as nossas intenções em nossas preces. Deus jamais nos abandona, pelo contrário, nos assiste, nos observa, sopra sempre que necessário. Nós só precisamos aprender a ouvir seu sinal. Toda vez que alçarmos um novo voo, uma nova etapa, um novo trajeto, coloquemos o nosso sentido mais apurado junto à natureza e façamos as coisas com objetividade e a certeza de que tudo dará certo. Aprendamos a usar todos os talentos de forma minuciosa, com a percepção sempre apurada em tudo o que resolvermos fazer de hoje em diante. Infelizmente, nesse mundo de provas e expiações, onde tudo e todos se perdem, se desviam, tem pressa, aprendamos a respeitar nossos limites e nossas imperfeições. Ninguém chega a lugar algum sem uma rota, sem um destino e um objetivo traçado. Portanto, tenhamos mais olhos de ver e ouvidos de ouvir, como sugere nosso Mestre Jesus, para as coisas mais sutis, e veremos que tudo se torna mais simples, mais certeiro e eficaz. Aprendamos que, estando sós, muitas vezes somos uma partícula e que, unidos em grupos ou mesmo em parceria, respeitando sempre um ao outro, podemos fazer coisas maravilhosas que você nem imagina. Experimente de hoje em diante planejar, estudar, ouvir, reciclar suas ideias, afinal, não nos custa nada. De vez em quando, pare, observe mais. Se dê um tempo, nesses tempos tão corridos e às vezes tão difíceis em que vivemos, permita-se parar e observar qual é o destino ao qual se quer chegar. Se entendermos de uma vez por todas que a cada um, segundo suas obras, poderemos sim contar com o apoio, auxílio, orientação de qualquer um que some, acrescente algo de bom em nossas vidas. Quando estiver... perdi que eu fui olhar aqui. Quando estiver confuso, sem um objetivo traçado, espere, respire, vigie seus pensamentos, ore e aguarde, pois quando menos esperar estará recebendo o sinal de que tanto almeja. Jesus é o amigo de todas as horas, que orienta nossos passos, que nos reposiciona sempre que necessário. Que tal nesse instante deixar que ele toque seu coração? Feche seus olhos, respire fundo e sinta sua presença em seu lado. Então eu até fui pegar uma canetinha aqui, porque é o seguinte, gente, tem coisas que a gente precisa sistematizar, né? Não tem como a gente fugir disso. O Rony me puxou a orelha por esse né que eu fico falando aqui, mas é mania de mineiro. Para quem é palestrante, essas coisas não prestam. Mas como eu tô começando, vocês me perdoem esse né. Eu tô me vigiando, mas sai. Não tem como. Mas vamos lá. Nesse texto, ele tem feito uma sistematização de uma forma que você consegue o sucesso, que você consegue concluir um objetivo. Então, por isso que eu peguei isso aqui. Isso aqui é importantíssimo na vida da gente. Vejam bem, ele fala aqui, tirando a lição das aves, elas andam juntas, porém tem um líder. Se a gente colocar isso no nosso dia a dia, no nosso serviço, por exemplo, é difícil a gente conseguir montar um grupo unido num objetivo comum. São mais de 32 anos que eu passei numa sala de aula. São mais de 32 anos que eu cansei de ver diretores e diretores, coordenadores e coordenadores, supervisores e supervisores e até mesmo secretário de educação dentro de uma sala de aula tentando trazer o grupo de professores para alcançar o mesmo objetivo. Uma avaliação unificada, uma forma de você ter o avanço das crianças, né, a aprovação em massa no final do ano, mas com sucesso, não para inglês ver. Então, todos os movimentos dos nossos superiores, para que os professores trabalhassem juntos e fizessem aquele objetivo, a aprovação em massa no final do ano, com sucesso de verdade, todas as tentativas foram jogadas no lixo.
Cada um vinha com uma técnica, cada um vinha com uma ideia, vinha com planos, com sonhos, faziam capacitação para professor, levava um professor para a secretaria, levava o professor para outro município, levava o professor para fazer curso na PUC, na USP. Todas as tentativas em mais de 32 anos de serviço. Se tem um professor que chega em mim e fale, não, fizeram e deu sucesso, parabéns, eu não conheço. Se apresente agora ou cale-se para sempre. Eu não conheço. E eu rodei escola, eu conheci uma série de toneladas de professores, supervisores, coordenadores, inclusive prefeito. Ninguém conseguiu até hoje atingir um grupo que trabalhasse com um objetivo em comum e que alcançasse esse objetivo de verdade. Agora, a aprovação em massa, gráfico subindo, Itacoaxetuba é a segunda melhor cidade na área da educação. Ah, gente, escrever qualquer um escreve. Falar? Eu tô falando errado e falo, né? Qualquer um fala. Agora, de verdade, na educação que eu trabalhei desde 1992, que eu comecei, até o ano retrasado que eu parei, e eu ainda continuo, né, mesmo que fora da sala de aula, eu não deixei de ser professora. Ontem eu ainda escrevi no Face, né, gente, eu tô pendurando mesmo minha chuteirinha, né, eu parei, agora eu parei. Eu vi que se eu for trabalhar com criança tem que ter pique, tem que ter alegria, tem que ter movimentação. O corpo aqui da bonita não ajuda. Então hoje o meu negócio é aqui, ó, fazer as coisas virtual, posso continuar falando de educação, posso continuar trabalhando por trás das câmeras como educadora, mas ali na linha de frente a Patrícia acabou. Eu não posso mais trabalhar numa ONG, eu não posso mais trabalhar numa sala de aula, eu não tenho mais condições físicas para isso. A minha saúde não ajuda, porque criança suga. Criança é professora, professora, professora. Eu já não aguento barulho, então nem pensar. Para mim tem que ser essa calmaria aqui. Então a gente tem que saber a hora de pendurar a chuteira. Eu pendurei, mas isso não me tira a bagagem que eu adquiri, o conhecimento que eu tenho. Né? Não é muita coisa, mas o que eu tenho ninguém tira. E o que eu posso garantir é que todas as vezes que vocês olharem um gráfico, tal lugar subiu o ranking na educação, desconfie. Porque é quase humanamente impossível você pegar um grupo, trabalhar ele unificado, fazer com que as pessoas, não é unificado que eu falo, não é, eu dei isso aqui para o meu aluno, a outra professora também tem que dar. Eu não concordo com isso. Se eu estou falando de alimento, eu vou dar para as minhas crianças algo que faça sentido de alimento. Se a outra professora está falando de trânsito, ela vai ter que trabalhar elementos que falem de trânsito, ela vai dar um carrinho de chaveiro para os seus alunos. Então, as lembrancinhas numa sala de aula, a ilustração da sua aula compete ao professor. Ninguém pode se meter. Cansei de quebrar o pau na sala de aula com isso. Isso não. O que o professor vai fazer para o seu aluno aprender, se eu quiser trazer um dirigente de uma empresa de ônibus para falar de ônibus com os meus alunos, e a outra sala não está falando de ônibus, não tem o porquê do dirigente que vem na minha sala e na outra sala. Os recursos que o professor usa, a metodologia que o professor usa é dele. Ninguém pode se meter. Mas o grupo tem que ter um objetivo. Então, vamos lá. No primeiro bimestre, eu tenho o objetivo de ensinar os alunos a sílabas simples. Eles vão unificar vão juntar essas letrinhas e formando sílabas simples. Então, eles vão entender ba, bebi, bobu, cacocu, tal, e assim por diante. Então, o que eu vou usar, quem eu vou trazer na minha sala de aula, se eu vou tirar as crianças da sala de aula para ensinar isso, não cabe a cada um. Mas o meu objetivo dentro de um grupo unificado é ensinar sílabas simples. Então, até aí, beleza. Mas se alguém conhece isso, me traga, porque eu não conheço. Eu não vejo por aí afora isso acontecer. Cada professor entra na sua sala, decide o que vai fazer, a não ser a escola particular, que geralmente é ângulo, né, sistema de apostila, aí todo mundo segue a cartilha, que eu também não sei se funciona. Tenho cá minhas dúvidas, né? A criança se alfabetiza, tal, mas a que preço? Eu vejo crianças de escola particular com um comportamento completamente diferente em relação ao seu desenvolvimento do que uma escola pública. E não em relação que eles são mais ou menos.
eu acho eles mais na caixinha. Eu não consigo ver criança de escola particular tendo um leque de opções para pensar, refletir, crescer. Eu vejo eles ali muito fechado. Não trabalho em escola particular. Então é uma opinião de quem está do lado de fora, né? Enfim, aqui ele está falando que sozinho é impossível a gente voar. Que é importante a gente estar em grupo e ter um líder. Isso serve. Eu estou falando de escola porque eu sou professora, mas vamos pensar isso numa empresa. É necessário ter alguém que esteja norteando, que esteja controlando, que esteja observando o grupo e ajustando para que todos possam voar, né? Mas se dentro dessa empresa cada um quer fazer do seu jeito, cada um quer voar no seu tempo, ninguém vai para lugar nenhum, porque um puxa para cá, outro puxa para lá. Então o ideal é que todos vão juntos, para que possam crescer juntos. Eu estou fazendo capacitação de uma turminha que trabalha numa pizzaria. Lá, segundo o que eu sei, é que tá bem nesse pé. Um puxa daqui, outro puxa dali, faz de qualquer jeito e faz ali na hora, improvisa, a coisa não anda. Então eu tô tentando ajustar esse grupo de forma que eles trabalhem juntos. Quando um tem louça para lavar e o outro já terminou de varrer o chão, não tem problema dele ir lá e dar uma força para aquele que tá lavando louça. Não é fazer o serviço do outro, é junto. Estão juntos, né? Um casamento. Você tá com o seu marido ou com a sua esposa, os dois comem dentro de casa. Quer dizer que só a mulher que tem que passar lá e lavar a louça? O marido, quando passa pela pia, não pode lavar a louça que tá lá? A questão de preparar uma carne, é sempre a mulher que tem que estar lá cortando a carne e tal, e temperando. O marido não pode ir lá e cortar essa carne, a mulher vai, passa, empana e frita a carne. Não, o trabalho não rende mais, não dá uma alegria maior porque o peso está sendo dividido. Então, voar junto requer o quê? A empatia, porque você tem que pensar no próximo, você tem que se colocar no lugar do outro. Hoje eu tô com a minha coluna ruim. Sentada, em pé, deitada, tudo dói aqui. Se tivesse uma outra pessoa, eu tenho que limpar um quintal. Se tivesse uma outra pessoa dentro de casa, eu ia falar para ela, hoje eu não tô bem. Dá para você fazer para mim? Então, a coisa não ia ficar parada. Agora, quando um não tá bem, a coisa fica parada. Aquele serviço vai ficar lá. Eu tô com o quintal para limpar. Vai ficar lá, porque não tem quem faça. Então atrasa, né? Quando a gente vê que tem aquele que está fazendo o corpo mais mole ou que você não tem com quem contar, parece que as coisas atrasam. E quando você tá junto e tem o mesmo propósito, as coisas andam, fluem melhor. Mas precisa sim de um líder. Levando isso para o lado do espiritismo, levando para o lado da religiosidade, nós precisamos uns dos outros para evoluir. Nós precisamos dessas diferenças. Porém, qual é o objetivo principal de todos nós? Se tornar um espírito melhor, mais avançado, evoluir moralmente. Para a gente evoluir moralmente, a gente precisa da contribuição de todos. Se tem aquele que fica instigando a gente, maltratando a gente, magoando a gente, ele atrasa o nosso lado. Se tem aquele que não é nada empático, que é uma pessoa que não está nem aí, que para ele tanto faz, ele também atrasa o nosso lado. Agora, se todos pensassem, olha que maravilha que ia ser. Se dentro de uma escola a gente não consegue, gente, como espíritos, é muito mais difícil, com certeza. Mas já imagine isso, porque tem em planos maiores, em planetas mais desenvolvidos moralmente, que os espíritos são bons, puros, existe isso. A colaboração. Você entra numa casa espírita, não estou falando que é uma demagogia, uma hipocrisia, nada disso, mas você entra numa casa espírita ou você entra numa igreja, né, entra num templo, as pessoas te sorriem, as pessoas falam, seja bem-vindo, as pessoas falam, Pai, Senhor, né? Tem uns modos de tratar aquelas pessoas de uma forma tão carinhosa, acolhedora, dentro desses lugares. Por que fora não é assim? Por que quando você está num ônibus, alguém pisa no teu pé ou te empurra um pouquinho para passar, você já olha, né, bravo? Já lá dentro da cabeça já vem aquela história assim, seu filho de uma mãe certeira, né? Às vezes ele até sorri para a pessoa, não foi nada não, mas lá dentro a gente já, né? Por que que a gente é assim, fora dos estabelecimentos religiosos, dentro da religiosidade sendo trabalhada, nós somos mais santos. Nós somos bonzinhos uns para com os outros, a gente dá o nosso lugar para a pessoa sentar. Tem 1000 lugares vazios.
Mas se a gente vê um cadeirante, se a gente vê uma pessoa com mais deficiência e tal, e o nosso lugar estiver mais perto dele, a gente levanta e fala, senta aqui. E tem um monte de lugar vazio. E dentro do ônibus, o cara finge que tá dormindo para não dar lugar para mulher, para uma mulher grávida, para uma senhora, um senhor. Então, esse comportamento que nós temos fora da religiosidade não condiz com o que a gente pratica na religiosidade. Nós somos assim, inconstante. E isso faz atrasar o nosso lado. O que faz a gente adiantar? A colaboração. Não precisa ser unido. Não tem como. Aí sim seria hipocrisia. Eu me unir a uma pessoa que eu não gosto, ou que eu tenho antipatia, porque nós já encarnamos tantas vezes, que tem as pessoas que a gente olha pela primeira vez e fala, nossa, parece que eu tô reencontrando essa pessoa. Como eu gosto de estar com ela. Tem a Inácia, que é recém-chegada na minha vida. Primeira vez que eu vi essa mulher, eu abracei ela com tanto carinho, com tanto, sabe, parecia que estava com saudade de uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida. Na minha vida agora. Mas já aconteceu de eu encontrar pessoas assim pela primeira vez e falar, não fui muito com a cara daquela pessoa. Eu dou aquele sorriso, oi, tudo bem? Mas lá dentro eu fico, meu Deus, de onde que eu conheço? Não me traz energia boa essa pessoa. Do nada. Acho que nós vamos encontrar pessoas que de outra vida, ou até mesmo nessa, a gente já cruzou e não deu muito certo, e o nosso santo não bate, não é isso? Mas tem um negócio que é fundamental entre todos, independente se você gosta ou não. A palavrinha respeito. É fundamental. Se você tiver respeito, tá tudo certo. Trabalhei com pessoas a vida inteira que não souberam usar essa palavra. Uma querendo atropelar a outra, uma querendo ser mais do que a outra, é mesquinharia, é inveja, é ódio. Teve um caso na escola que eu achei absurdo. 2 professoras que pegavam carona uma com a outra. Aí, a que pegava a carona teve um dia que fez um projeto sobre alimentação com seus alunos, filmou seus alunos comendo frutinha, salada de fruta e tal, e ela ilustrou a aula dela. A outra professora ficou com uma inveja tão grande que ela foi embora e largou a professora do projeto para trás. Não quis dar carona, ficou dolorida, ficou dodói, porque a outra fez um trabalho e não chamou ela para fazer junto e sair na fotinho junto. Não era pelo trabalho, é porque a outra apareceu e ela não. Então são situações que eu vi de mesquinharia no meu trabalho, que serve para qualquer outro tipo de setor que vai ter aquilo também. E que eram coisas que eu não concordava, eram coisas que eu debatia. A Patrícia era um vulcão. Se viessem falar alguma coisa do meu trabalho, eu voava. Não fisicamente, mas eu voava com palavras. Já cheguei na minha sala de aula, o diretor vir me perseguir, porque você está fazendo isso, você está fazendo aquilo, porque assina aqui, assina ali, era um monte de reclamação que ela queria fazer por escrito para me ferrar. Um dia na sala de aula eu falei, quer saber uma coisa? Tô deixando você ir longe demais. Da minha porta para dentro você não entra mais. Porque dentro da sala de aula tem uma lei chamada lei de cátedra, que é a autoridade máxima numa sala de aula é o professor. Ninguém pode entrar nessa sala, nem o Papa. Se o professor não falar, pode entrar. Aqui eu não quero mais você. Chega. Você é diretora da escola, você não é da sala de aula. Da sala de aula sou eu. Eu sou responsável pelo que acontece aqui. A minha arrogância chegou a esse ponto. Isso é arrogância. Só que a gente às vezes precisa para se defender. E eu não estou me defendendo. Não falo que eu agi certo. Mas eu precisava daquilo para dar um basta. Porque não existia mais união nenhuma, respeito nenhum. Então tem alguns momentos que a gente estoura para... Opa, até aqui você pode ir. Mais do que aqui, não. Aqui você já foi longe demais. Quando você vê o abuso de poder, quando você vê o constrangimento constante que você tá tendo, o assédio que está sendo feito em cima de você, você tem que dar um basta. Às vezes você dá um basta legalmente, às vezes você dá um basta em palavras. Aquilo ali, por um tempo, eu consegui resolver meu problema. Por um tempo. O certo mesmo, naquele momento que eu estava vendo que era assédio, já era eu ter ido na Secretaria de Educação fazer a denúncia. Mas às vezes a gente não quer procurar a legalidade, porque a gente acha que os trâmites são burocráticos, dor de cabeça. Então você acaba fazendo o que dá na tua cabeça, né? E o que deu na minha cabeça naquele momento foi colocar a mulher para fora da minha sala. Ela era diretora de escola. Então tem uns momentos que você tem que dar um basta. Mas voltando à questão da união, se você consegue essa maravilha do equilíbrio, de voar junto com as pessoas, tendo um objetivo em comum, você já pensou, todo mundo
quer fazer o bem, se todo mundo dentro da sua possibilidade, da sua habilidade, da sua competência, do seu jeito de ser, conseguisse alcançar esse objetivo, que maravilha. Provas e expiação, gente, já passava o ano, 2050, 57, que nem Chico fala, que nada, muito antes, já era para ter avançado. Todos nós frequentamos uma religiosidade, desde que nascemos, todos nós. Ou você é da Umbanda, Candomblé, é budista, é kardecista, é católico, todos nós frequentamos alguma coisa. Se todos, dentro daquilo dos seus preceitos e conceitos religiosos, tivessem que atuar aqui fora como a gente atua dentro da religiosidade, as coisas mudariam e mudariam rápido. Mas o duro é que a gente escuta dentro da religiosidade, frequenta e faz dentro da religiosidade, mas quando sai aqui fora, mas pisou no meu pé, eu não sou de ferro, mas me deixou chorando a noite inteira, não me deu um abraço. Quantas vezes? Brigava com o marido, ou brigava com o namorado, porque ele dormia virado de costa para mim, não me dava o braço dele para eu dormir. É assim? Você vai dormir virado para lá? Então para que eu quero um namorado se você não vai nem me dar um abraço? Sabe, essas bicuinhas. Essas coisas vão dando atrito. E ao invés de você conseguir unir, você separa. A maioria dos relacionamentos, sejam eles pais, filhos, namorado, casado, irmão, seja o que for, amizade, os atritos do dia a dia, aquelas coisinhas mínimas, que hoje em dia a gente dá o nome de mimimi, é que faz as pessoas se separarem. Porque nós queremos impor o nosso jeito ao outro, a gente não aceita o outro como ele é, a gente quer mudar. Algumas pessoas deveriam ir para o Procon, a gente deveria reclamar lá, né? Eu, pelo menos, quando eu faço a entrevista para um namorado, eu falo, olha, eu sou assim, sou assim, sou assim. Tô procurando uma pessoa assim, assim, assim. Aí a pessoa na entrevista fala, eu sou desse jeitinho, eu encaixo naquilo que você tá procurando. Aí você começa a namorar com a pessoa. A pessoa não é nada daquilo. Ela se fez ser daquele jeito porque ela queria te conquistar, ela queria estar com você. Mas ela não consegue segurar aquilo que ela fala que ela é, sendo que ela não é. Com o passar do tempo aquilo cai. E quando cai, aquela pessoa que fez a entrevista vai começar a cobrar. Vem cá, você falou que fazia. Por que você não está fazendo? Aí começa a dar os atritos. Alguns atritos são de fato necessários porque você foi tapeada. Por isso que eu falo, um cara como esse merece ir para o Procon por propaganda enganosa. Mas tem outros casos que não. Você já está com a pessoa, você sabe como é a pessoa, mas você ainda fica instigando. Qualquer coisinha, aquilo te incomoda. Largou um copo na pia, aquilo te... já é motivo de estourar a Terceira Guerra Mundial. E isso faz com que as pessoas se afastem. Não vai fazer com que se juntem. Não dá direito à traição, não dá direito a você falar mal dessa pessoa por aí afora. E geralmente é o que acontece. Porque como ser humano a gente fala, nós somos falhos, a carne é fraca. Mentira, é falta de caráter. Nós temos que ter caráter. Se a coisa não está bem num relacionamento, resolve. Se não dá para resolver, então vai cada um pro teu canto. Não dá direito a trair. O que mais acontece num grupo para não voar junto? Traição. Um trai o outro com mentira, omissão, esconde, fala e não faz. Essas coisas assim são traição. Não é traição só homem e mulher, não, sexo. Trair é você mentir, você omitir, né? Então, aqui ele está colocando pra gente, ninguém chega, essa parte que eu queria. Ninguém chega a lugar algum em uma rota sem um destino e um objetivo traçado. Eu vou colocar aqui assim, porque aí vocês conseguem dar print se quiser. Leiam essa parte, gente. Se eu quero chegar em algum lugar, eu tenho que ter um objetivo. Eu não consigo chegar num determinado sonho e realizar ele se eu não tiver esse objetivo bem claro. Eu tenho uma casa, graças a Deus é própria. Mas para eu ter essa casa própria, eu tive que trabalhar, eu recebi humilhação, eu fui perseguida, meu marido teve que fazer concurso, eu tive que fazer concurso. Quer dizer, teve todos uns trâmites para que a gente conseguisse chegar nessa casa própria. Não foi assim, eu acordei de manhã, linda, maravilhosa, e falei, eu quero uma casa própria, e pum, ela se fez. É luta. E essa luta são os meios que eu vou ter que encontrar para chegar no meu objetivo. Então, na vida, a gente tem que ter um objetivo. A Patrícia, há 1 ano e meio atrás,
Meu pai faleceu. Patrícia deixou de ser filha. Era meu objetivo principal, sempre foi meu pai. Eu tenho mãe também, mas a minha mãe também foi falecida, mas eu me dava mais com meu pai. Então vamos lá, não vem ao caso agora, problema de família. Pai, a Patrícia deixou de ser filha. Era uma grande referência que eu tinha, era ser filha. Então meu objetivo, pai, acabou. Filho, cresceu, foi morar sozinho. Era meu, assim, maravilha da minha vida, meu filho. Tudo pro meu filho. Objetivo principal da minha vida. O filho foi morar sozinho. Acabou o objetivo. Patrícia não é mais filha, Patrícia não é mais mãe. No mesmo ano, Patrícia aposentou. Patrícia deixou de ser professora, que era o terceiro objetivo da vida da Patrícia. Quando eu falo objetivo, razão de viver. Vamos lá, vamos mudar a palavra objetivo por razão de viver. Então, pai foi embora, ou pai faleceu, filho foi embora e eu fiquei aposentada. 3 objetivos de vida alcançados, realizados, porém, depois de concluídos, eu já não tinha mais. E agora, Patrícia, o que fazer? Patrícia está com comorbidade. Se a Patrícia sentar no sofá e ficar lá o dia inteiro assistindo televisão, sem ninguém em volta, o que vai acontecer com a Patrícia mesmo? Tédio, tristeza, angústia, ansiedade, depressão. Então, para nada disso acontecer, a Patrícia foi para a internet. Vamos fazer mensagem para os meus amigos, vamos tentar ser útil para aqueles que precisam, a bagagem que eu carrego, talvez eu ajude pessoas com as coisas que eu conheço, com as coisas que eu sei, né? O modo de vida que eu tive às vezes serve de exemplo para alguém. Então, procurei um outro objetivo. E através desse novo objetivo de ajudar pessoas, de falar às pessoas, de chegar no coração das pessoas. Modo de falar, a primeira palestra que eu fiz presencial, 2 moças que eu nunca vi na vida me abraçaram e me agradeceram pelas palavras que eu falei toda nervosa, porque a primeira palestra, gente, a primeira, a segunda, a terceira, a 1000, eu acho que vai ser a mesma coisa, mas tudo bem. A primeira palestra, ao vivo, assim, vem 2 moças e me agradecem pelas coisas que eu falei. E olha que eu falo besteira pra caramba. Eu brinco demais. Eu sei disso. Às vezes os palestrantes são mais sérios, mas é o meu jeito de ser. Eu não sou palestrante oficial, eu tô começando. Então, lá na frente, nervosa pra caramba, falei um monte de besteira e vieram 2 pessoas me agradecer que eu fiz bem pra elas. Você sabe o que é isso? O peso que isso tem, porque gera uma responsabilidade maior ainda, e a alegria que dá de você ter alcançado aquele objetivo, porque qual é o meu objetivo de estar aqui falando com vocês no canal, ou presencial, se for da vontade de Deus, e eu continuar nessa? É levar alegria, é levar uma palavra de incentivo para que vocês tenham novos objetivos. Tem pessoas que assistem uma palestra desmotivada, não sabe mais o que fazer da vida, então assiste uma palestra e fala, poxa, ela me deu uma ideia. Foi o que aconteceu com o Ronel. Eu fui assistir a palestra dele, por ser espírita desde os 16 anos, era para me ver a palestra e falar, pá, mais uma entre tantas que eu já assisti. Mas não, naquele dia que ele estava ali fazendo a palestra, falando de Francisco de Assis, que eu sou apaixonada por Francisco de Assis, eu falei, gente, esse homem está me dando uma luz. Eu já não sou mais filha, não sou mais mãe, eu não sou mais professora, e eu estou num relacionamento abusivo, que eu estava na época. Ele estava me dando uma luz, ele estava abrindo para mim um leque de opções do que eu poderia fazer ainda, e eu estou aqui hoje. Eu dou muito, mas muito graças a Deus que eu tenho assistido a palestra do Ronel Barbosa. Através da palestra dele, eu li o livro dele, A Prática do Amor. Agora eu já estou aqui no 2º livro, né? Um Novo Olhar. Tem já o 3º livro dele, está guardadinho ali na gaveta, que é uma nova oportunidade, eu também vou fazer leitura. Não estou dizendo que ele é meu mestre, meu guia. Meu mestre, meu guia é Jesus. Mas através de Jesus, esse homem estava fazendo palestra na minha frente no momento certo, na hora certa. Então, se eu vou fazer uma palestra, ou se eu vou falar com vocês aqui, eu tenho que ter esse cuidado. Alguém nesse momento pode estar me ouvindo e falando assim, poxa, ela está me dando uma ideia. Assim como ele me deu uma ideia. Então, nós temos que ser gratos às pessoas em volta e não contrário, não repelir. A gente tem que somar. E quando a gente soma, a gente busca novos objetivos e a gente consegue. Esse novo olhar para as coisas que ele vai dizer para a gente aqui no livro é nesse sentido. Aquilo que já foi, já foi. Deu certo ou errado, não interessa. Mas a gente pode ter um novo olhar, a gente pode ter um novo objetivo. E quando a gente tem objetivos, isso acelera nosso metabolismo, dá vontade, reanima.
motiva a gente a ser útil. Porque qual é a nossa meta? Evoluir. E para evoluir, nós temos que caminhar. Esse caminho, ele tem que ser de progresso, ele tem que ser pouco a pouco. Eu posso fazer isso pouquinho, eu posso fazer isso muitinho, não interessa. O pouco ou muito para Deus é sempre muito. Mas faça, continue. Né? Então, temos que ter um objetivo, temos que traçar esse objetivo, que isso serve de motivação para a gente. E aqui tem uma outra parte que ele colocou, que eu também vou sublinhar e vou colocar aí para vocês, depois darem print no vídeo, para vocês lerem várias vezes essa frasezinha aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo focar. Acho que deu, né? Essa frase, quando estiver confuso, sem um objetivo traçado, espere, respire, vigie seus pensamentos, ore e aguarde. Pois quando menos esperar, estará recebendo o sinal que tanto almeja. Sabe de onde que vem esse sinal? Lá de cima. Se o nosso pensamento é focado no eu quero melhorar, eu preciso evoluir, o que eu posso fazer para isso acontecer? Uma intuição, uma pessoa, como aconteceu com o Ronel lá naquele palco, falando comigo, um amigo de perto, falando, olha, tá precisando de uma pessoa lá no grupo para poder fazer sopa, ou então tá precisando de uma pessoa para ir lá numa ONG, dar uma força com as crianças, limpar o pátio de uma escola. Vai vir a intuição, vai vir alguém te tocar e você vai encontrar um objetivo. Mas você tem que parar, respirar, observar as coisas à sua volta. No agito do dia a dia, chorando, batendo o pé que nem criança mimada, a gente não consegue. E a gente vai conseguir ter pessoas boas em volta se o nosso pensamento for bom. Então não reclame se em volta ainda tem tanta gente ruim, porque as suas vibrações também são ruins. Então muda suas vibrações, procure orar, vigiar, procure entender como é o outro, tenha empatia. Se o outro é menos que você, se ele pensa menor do que você, perdoa, lava, deixa cada um com a sua obra lá, deixa cada um com o seu peso. Use apenas aquilo que é bom para você, descarta o resto. Se em alguns momentos você precisar ficar mais tempo sozinha do que em grupo, fique. Esse tempo sozinho não é perdido, só não pode ser eterno, porque ninguém vive sozinho, ninguém vive sozinho. Né? Vocês veem que a gente tem os animais na casa da gente, eles ficam correndo atrás da gente o tempo todo, porque nem os bichinhos que não pensam, eles sentem a necessidade de estar com alguém. Então, nós que pensamos, imagina só, o quanto de carinho que nós temos para dar, o quanto que nós temos para oferecer. Então, nós temos que aprender com os bichinhos a ser mais amáveis, a perdoar. Bate num cachorro e fala, sai daqui. Daqui a 5 minutos ele volta abanando o rabo. Não é que a gente tem que ser assim com os outros, ser cara de pau, né? Eu falo que o meu cachorro é cara de pau. Eu brigo com o Mike e falo, sai, Mike. Quando vê o Mike tá aqui, ó, o seu cara de pau. Não é que a gente tem que ser assim, mas a gente tem que saber perdoar. Cada um com as suas obras. Se o outro tá fazendo aquilo que não é legal, você dá um tempo com ele, se afasta, vai com aquele que é legal, mas mantenha foco, tenha seu objetivo lá na frente e procure o mais que você puder trocar, né, as experiências com quem está em volta. Quando eu não tinha mais o grupo de professores em minha volta, gente, que eu percebi que não dava para trabalhar com aquele grupo, que era um grupo muito desunido, muito egoísta, eu comecei a trazer gente de fora. Eu trabalhei com palestrante a vida inteira. Mais de 25 anos eu trabalhando com palestrante. Eu trazia gente de fora para trabalhar na minha sala de aula. Eu levava meus alunos para fora para ter aula. Já que a gente acha solução para tudo. É que a gente é preguiçoso, mas a gente acha solução para tudo. É só querer. Se aquele grupo que você tá, você não consegue se unir, não tem como. Monte novo grupo. Trabalhe de uma outra forma. A vida vai exigindo da gente mudanças, e essas mudanças são sempre positivas, se o nosso pensamento, a nossa vibração for positiva. Então é isso, sozinho ninguém fica, nós vamos precisar voar junto com alguém. Então procure os melhores. Eu fiz isso, eu trabalhei com gente muito boa, mas muito mesmo, pode acreditar, valeu super a pena.